Eu quero saudar os amados irmãos em graça, no Cristo ressuscitado. Meus amados irmãos, o objetivo de eu estar fazendo essa live é porque estão divulgando na internet, no YouTube, essas profecias fraudulentas. Esses homens, essas mulheres, com as mentes pervertidas, porque não tem nada de Deus ali, certo? Eu não posso concordar com esse brabrabá deles, não. Eu gostaria de trazer para os irmãos, não nas minhas palavras, no meu conselho, no meu entendimento, porque o entendimento é do Espírito Santo. Mas eu não posso conformar, como a palavra de Deus diz, que não devemos conformar com esse século presente, onde nós estamos vivendo essa situação que está trazendo terrorismo nas mentes para dentro das casas das pessoas. O mundo em geral, as nações em geral, está passando por esse momento de turbulência, porque aquilo que foi dito há milhares de anos atrás está se refletindo aqui agora, no pleno século XXI, no ano 2021. Porque os homens se corromperam. E Deus trata com os filhos rebeldes, porque Deus é amor. E Ele trata segundo o seu amor. Então eu quero deixar registrado aqui para os amados irmãos fatos que aconteceu no passado devido a essa rebeldia. Porque Deus fez um mundo perfeito, a criação de Deus é perfeita, mas os homens se corromperam naquele século e hoje no século presente. Tem coisa que aplica a mim, aplica a nós, e tem coisa que foi dito para o judeu naquela época. Então eu gostaria de trazer para os amados irmãos um relato aqui. Muitos conhecem a história do profeta Elias, que diante daquela situação ali, ele desafia os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal. Então, se os irmãos começar a pegar aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22, vai estar registrado até no versículo 40. Os irmãos pegam essa passagem, lê, medita e aplica no nosso dia de hoje. Olha, aconteceu naquela época, certo? Que era o tempo dos reis, e Elias, como um homem de Deus, um servo de Deus, porque naquela época era como servo. E hoje, no século XXI, após consumar a crucificação do Cristo, de Jesus de Nazaré, e ressuscitando o Cristo, Jesus Cristo como o ressuscitado, nós começamos a viver a era da graça, que chegou até nós, no pleno século XXI. Só que o homem vem se corrompendo. É como um câncer, é como uma gangrena, entendeu? E essa passagem aqui do profeta Elias, chamando ali o desafio ali, porque foi da vontade de Deus. E nós sabemos que o que aconteceu ali. Esse cara ali o dia todo ali, clamando por Baal, e não resolveram nada.
E quando o profeta clamou Deus, vivo, o Altíssimo, veio a resposta. Então, meus amados, o que eles pegam essa passagem, entendeu? Que aqui fala dos profetas de Baal, os falsos profetas. E hoje, no pleno século XXI, estão vivendo esse fato dos falsos profetas, que estão profetizando só coisas ruins, só coisa indesejável. E no livro também de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 10 e 14, Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 10 até o 14. Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele traz uma mensagem profética que está hoje em evidência nesse século presente. Foi para aquela época, certo? Foi para aquela época que ele não tinha ainda sido passado pela morte da cruz. E isso se alastrou nos anos vindouros, de século em século, e até chegar em nós, a partir do século XVI, XVII, que vem trazendo todas essas heresias para dentro da chamada igreja. E colocou tudo isso na nossa mente. E hoje, no pleno século XXI, diante dessa pandemia, surgem essas pessoas aí que são uns verdadeiros falsificadores da sã doutrina de Cristo. É os falsos profetas de Baal atuando no pleno século XXI. Olha o que Jesus de Nazaré, ele traz ali naquela época, no ano 33, para concluir o projeto eterno de Deus, que seria a crucificação. Jesus de Nazaré, no Mateus 24, ele fala, o sermão profético, o princípio das dores. Aquela nação ia passar por essas dores. Vocês estão me entendendo? E no versículo 10 ele fala, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então ele estava falando naquele século presente, e não nesse século presente que vivemos, no século XXI. Tudo aquilo que está escrito nos evangélicos foi para aquela época, meu amado. Não é para essa época agora, não. Mas muita coisa eles pegam da própria Bíblia, os futuristas, os cão-gulosos, os fraudulentos, e lança isso dentro da nossa casa, dentro da nossa mente, e o mundo vira essa epidemia aí. Isso são os lobistas que andam fazendo isso. É os profetas de Baal que andam fazendo isso, meu amado. A mente do homem, a mente pervertida, que maniquila isso, tudo isso aí. Mas Deus permite que isso aconteça. Porque Deus está tratando com as nações, com os filhos rebeldes. Mas olha, meu amado, só vai aquele que Deus permite. Aqueles que já estão predestinados, o Espírito voltar a Deus. Então Jesus fala, e surgirão, no versículo 11 de Mateus 24, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que prevalecerá até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim.
Então, meus amados, Jesus de Nazaré estava falando que surgiria falsos profetas, a iniquidade ia se multiplicar, o amor de muitos ia se esfriar, é o que está acontecendo. Mas aquele que perseverar será salvo até o fim. Então eu vou perseverar na minha mente com Cristo. Tudo vai estar caindo à minha volta, mas eu não serei atingido. Deus vai me preservar, vai me brindar. Estamos brindados pela palavra, pela sã doutrina do Cristo ressuscitado. E essa passagem não aplica a nós, não. Aplicava àquela época. Porém, os homens, os grandes estudiosos, os sábios, aqueles que querem governar o mundo, estão usando a própria Bíblia para esse fim. Mas aqueles que perseverar sua fé genuína no Cristo ressuscitado, a sã doutrina, esse perseverar. Porque a minha vida, a sua vida, está na mão dele, está na palma da mão dele. E de lá ninguém tira. Não cai um fio desse meu cabelo sem que ele não permita. Eu já cansei de falar isso. E confirmo novamente. Certo? Então, vamos acreditar na sã doutrina do Cristo ressuscitado. As 14 cartas de Paulo a Romanos, a Hebreus. E assim nós vamos ter uma vida sossegada, uma vida tranquila. Vamos deitar e dormir e acordar satisfeito da bondade de Deus e viver os nossos dias como os melhores dias da nossa vida. Não deixa que nada entre aqui na cabeça, não. Porque depois que entra, é difícil sair. Então, meus amados, procurem entender o Evangelho da sã doutrina do Cristo ressuscitado. Aí você vai ter seus dias melhores de vida, em paz, em alegria, em gozo, numa perfeita comunhão com Deus, com os homens, vivendo a graça verdadeira no Cristo ressuscitado. Que Deus continue fortalecendo a fé de vocês, abençoando sua casa, sua família, seus trabalhos, e não dá crédito a essas fábulas aí, essas mentiras aí, dessas profecias travessadas aí desses homens, não. Que esses homens são profetas de Baal. É igual uma mulher, diz que viu Lázaro lá no inferno. Então ela morreu, então. Então ela morreu. Foi lá na sepultura dele. Ah, babaquice. Vou ter falando que dia 30 vai acontecer. Meu amado, está acontecendo todo dia. Isso é o ciclo de vida. Se nós fizermos pesquisa aí, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, 400 anos atrás, era muito pior do que hoje. E o povo sobreviveu. Estamos sobrevivendo. Agora, aqueles que tem que ir, vai ter que ir. O dia que eu for, eu vou ter que ir. Ninguém vai no meu lugar não, meu amado. Fica essa palavra de consolo, de conforto. Crê somente. Crê somente. Paulo traz uma palavra ali para o carcereiro. Crê somente. E será salvo tu e tua casa. Naquela época, hein? E hoje, nós somos seguros, tranquilos, porque vivemos uma fé genuína no Cristo ressuscitado. Não em Jesus de Nazaré, mas no Cristo ressuscitado. Amém? Minha paz, minha alegria, meu gozo, né? Refletindo como o espelho, como a imagem do Cristo ressuscitado e o bom cheiro de Cristo. É isso que nós temos que ser. A paz no Cristo ressuscitado. Graça e paz, meu amado. Tenha um final de semana abençoado, os dias melhores da sua vida. Abençoados.